o que é que você enxerga de, por exemplo, assim, de fundamento, de princípio, de habilidade que o vaqueiro tem que ter se ele quiser se sucesso? E a minha pergunta era se naquela época tinha alguém que você conseguia conversar, ou você conversava com alguém que você confiava, que talvez gostasse de analisar mais ou menos como você falou. Situação de pegar rabo de boi, enrolar boi, olhar para a faixa, e aí pensando que o cavalo pode roubar a pessoa, querer botar para trás ou Pode não ir abrir. fora, não é? É, Então a gente tem que estar alinhado com ele, tem que dar um voto de confiança. esse é o Papo de Vaqueiro Live. Hoje é uma participação super especial, pela segunda vez. E para mim é uma honra. Até falei para Ashley que eu meio que fiquei com vergonha. Eu me arrependi de não ter ido mais conversar com você quando eu tive a oportunidade, que eu estava no Brasil. Mas para mim, pelo, enfim, por eu ver você correndo muito tempo, quando eu era mais novo e etc, e você sempre já em alto nível, para mim é uma honra conversar com você. E eu acho que, como eu já disse, que você é um cara muito inteligente para correr bom. Então, para mim, tudo isso soma, e eu fico super satisfeito de ter você aqui para contribuir com as pessoas, que o objetivo aqui é realmente ajudar vaqueiros aspirantes e até ajudar vaqueiros aspirantes a chegar a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejados. Acho que é uma média muito boa para você dar um ponto de partida para ir cada vez mais longe. Amiga, eu sei que você é muito conhecido, mas talvez você pode começar dando uma introdução para o pessoal. Talvez vai que tem uma pessoa que ainda não conhece você no meio da vaquejada. É realmente, primeiramente, boa noite a todos, né? Prazer estar aqui novamente contigo. Espero poder ajudar, contribuir com alguém, tirar alguma dúvida de quem esteja precisando aí, né? Para quem não me Amiga, conhece, meu nome é Ramíguel, eu, como se diz, eu já estou quase aposentando, né? Mas vamos passar um pouco de conhecimento aí para o pessoal. A uhum. vaquejada eu acho que a vaquejada já está um pouco cansativa, né? Ela tem que melhorar um pouco, porque Peraí, não fala isso não, que é é uma pergunta minha. Senão você acaba meu roteiro aqui. Não fala disso não, mas pode continuar. Não fala desse papo agora não, desse tal. não, mas a gente vai falar, né, daqui para frente, Uhum. mas é isso aí. Quem Meu sonho tiver, é ter essa parede aí, de sim, taça. aqui é um pouco da minha história, né? Um pouco da minha história. Que história, Inclusive, viu? quando eu me casei, fui procurar uma casa, deu trabalho, que eu tinha que achar uma casa que tivesse um espaço grande para pôr os troféus, né? Aí Nossa. essa não tinha a sala feita, mas tinha um espaço. Aí eu fui construir esse espaço aqui, mas já está pequeno, já tem muito pelo chão. Nossa, eu imagino. Até eu, por exemplo, que no geral nunca corri muito. E eu acho que o vaqueiro, a maioria tem esse apreço pela, pelo troféu, né? Eu tenho. Mas eu E- perdi um monte e eu fiquei triste pra caramba. Porque eu já não tinha muito. E ainda perder. Mas isso aí é uma conquista de cada um, né? É uma lembrança que você vai guardar aí pro resto da sua vida aí. E cada corrida é meio que uma história, né? Assim, tem todo Com um, certeza. um contexto, né? Aí É, são vários carros, várias motos. Tem uhum, troféu até recebido em Brasília pelo ministro da Agricultura, né? Os 20 melhores vaqueiros da Paraíba. Aí eu tive a honra de estar no meio deles. sério? Eu não sabia dessa. Quando foi isso? Eita, já faz dias. Uhum, Mas tá aqui, bem pertinho. que massa. Eu nunca tinha visto você correr no alemão. Aí hoje eu procurei e eu achei vídeo seu. Eu Foi acho 2006, 2007. Tá certo? Pelo que 97. 97. Nossa, então é uma 97. coisa certa. É, Isso. Era um eu, cavalo ligeiro danado. eu comprei ele em janeiro de 97. Na Ah, época tem eu até dei uma um. história lá no. Tem, Quando eu vi o vídeo. foi um caminhão que eu dei nele na época, em 97, eu dei o caminhão nele no valor de 18 mil.
o caminhão, né? Uhum. Dei de um cavalo no valor de 18, de janeiro de 97. Quando foi em dezembro de 97, eu tinha ganho 3 carros, várias motos, fechando um total de R$ 42.000 ganho nele. No meio Pagou do duas ano eu já vezes e tinha meio. comprado outro caminhão. Imagina. Que história massa, ó. É, Eu quase. naquela época a vaquejada tinha prêmio, né? Inclusive eu ganhei até um carro nele também, ganhei só nesse dia. Uhum. Ficou eu, Adjailson, João Batista, Sérgio Nunes, pai de Zé Barreto, Barreto. e outro. Aí João Batista no racha, que era teu pai, né? Sim, Aí uhum. correndo pro Ivandro, aí não quis rachar. Aí depois de 5 rodadas eu ganhei o carro só. Sozinho. Foi. Difícil hoje, hein? Alguém ganhar um carro só. Não é fácil, não. É não, é não. Hoje, Logo hoje as corridas nem carro tem mais, né? Mudou muito. Naquela época, coitado, final de semana tinha carro, né? Mas verdade. hoje, infelizmente, não tem. Ou moto, né? E, Certeza. amiga, até mas assim, da última vez que a gente conversou, bom, se as pessoas não pegaram muito ensinamento, eu peguei e só meio que dando mas assim, um follow-up, eu não sei como é que fala isso em português, mas só para dizer assim, que eu aprendi coisas e eu apliquei coisas que eu aprendi com você na live, que foi a questão de poupar o animal. E foi legal que até o menino que trabalha comigo, ele também viu a live e ele estava com o mesmo pensamento. Que eu acho que eu não, eu não tinha muito esse pensamento de poupar meu animal quando ia para a corrida. Às vezes eu não pensava nessa questão de que tem estresse de deslocamento, enfim, que o animal na corrida não tem o conforto que ele tem em casa e etc. E foi uma coisa que eu apliquei. Eu aprendi na live e eu apliquei. E eu acho que com certeza vai ter muito ensinamento aqui. Eu espero que a Glécia, tem uma amiga minha que deveria estar na live, que ela sempre me ajuda a fazer uns resumos. Eu espero que ela esteja aqui. Glécia, se tiver, me dá um oi aqui. Mas, amigo, tem uma pergunta meio que pessoal que, assim, pessoal, enfim, só para conhecer você mais fora da vaquejada, tem alguma coisa que você, hobby, assim, que você faz fora da vaquejada, que você gosta, sei lá, tem gente que agora tem esse beach tênis, tem não sei o quê, tem algum outro esporte, alguma coisa que você pratica? Não, não. Eu Só pratico fora vaquejada. da vaquejada, não. Quando eu estou fora da vaquejada, ou eu estou no ar, misturado com os animais, ou eu estou em casa viajando com a família. É, Massa. meus dois hobbies, é a família e os filhos. Massa. Ótimo. Amiga, eu tenho muita pergunta hoje aqui, viu? Talvez vá ter que ter uma terceira aqui. Mas até mais ou menos na linha que eu falei com você, né? Com a sua experiência vamos dizer assim, de tudo que você já viveu na vaquejada e etc. O que é que você enxerga vamos dizer assim, de fundamento, ou de princípio, ou de habilidade que o vaqueiro tem que ter se ele quiser se diferenciar? Talvez ele nem seja o vaqueiro faixa preta, já assim que eu chamo, né? O vaqueiro profissional. Mas se é um cara que ele quer ir mais longe, qual seria uma coisa que você, isso não tem certo e errado, a opinião sua, que você enxerga que é super importante? Eu acho assim, eu me espelhava muito nos vaqueiros melhores, na época, né? Melhores do que eu. Uhum. Naquela época não existia nem o DVD, nem o YouTube, né? Aí, quer dizer, o CD, aí era DVD. Uhum. Mas eu sempre comprava as fitas DVD, olhava minhas carreiras, onde foi que eu errei, quem ganhou de mim, como é que ele fez. Tá entendendo? Tô demais. Sempre Uhum. observava os vaqueiros no auge, que estava no auge. Eu vinha chegando, mas vinha observando os outros. Ficava no pé da cerca, olhando os outros correr, observando puxada, tudinho, a malandragem do pessoal e aquilo eu ia adquirindo experiência com aquilo também, né? Uma Uhum. coisa também que a gente tem que fazer é treinar. Querendo ou não, você tem que treinar. Se possível, uns boi galopeiro para você botar seu cavalo em ordem. Ter uns boi também depois correndo mais para você puxar. Porque também Uhum. só boi correndo, você vai estar puxando, vai estar puxando. Mas nunca, às vezes, você não bota o cavalo em ordem também, né?
Você tem Uhum, que ter os dois termos. Tem que trabalhar, tem que puxar. uhum, Então, você tem que se dedicar, fazer uma uhum. academia ou um esporte assim, né, para Sem estar dúvida no nenhuma. ritmo, né? Sempre no Era meio que ritmo. até uma pergunta que seria a subsequente que eu pensei nisso, que até hoje em dia é meio que tem meio que um tabu de falar sobre vaquejada, ou falar mais de vaquejada, assim, discutir um pouco de técnica, ou de ensinamento e etc. E a minha pergunta era se naquela época tinha alguém que você conseguia conversar, ou você conversava com alguém que você confiava, que talvez gostasse de analisar mais ou menos como você falou, que até quando eu conversei com o Bruno Silva, ele falou que uma das coisas que ele fazia muito era ficar em beira de cerca, que quando ele não corria, e aquilo meio que ele construiu um certo conhecimento de tanto olhar os outros, de certa forma, né? Na época, na minha época, os vaqueiros da minha cidade, assim, que era do auge, era Fantico, Nego Tinda, né? Esse pessoal era o auge. Então, teve uma época que eu chamei Tinda para trabalhar comigo. Aí ele era quem, no dia a dia, corria comigo, montava nos meus cavalos, porque se fosse só eu, naquela época, iniciando, eu nunca também ia conseguir botar meus cavalos em ordem, né? Tinha ter Uhum, um profissional do meu lado. Aí eu uhum, fui aprendendo com ele, né? Ele ensinando, faz assim, pega assim, afunda a mão. Toda vez quando eu ia puxar um boi, ele dizia afunda, que era para você ir gravando aquela coisa, que às vezes você na porteira você imagina como vai ser a carreira, mas no decorrer da carreira você às vezes esquece algumas coisas de botar em prática, né? E uhum, quando você tem um vaqueiro profissional do seu lado, na carreira ele vai lhe orientando. Tem uns amigos meus que gostam de correr comigo, que às vezes eu entrego o rabo, eu digo, escorra a mão para a ponta do rabo, tenha calma, a faixa está longe, bota o calo para frente, ou bota para trás, entendeu? Vou uhum, orientando a carreira todinha, vou conversando. Aí tem muitos que às vezes querem correr comigo por conta disso, né? E foi o uhum. que eu fiz na minha época que eu estava começando. Eu botei uma pessoa que soubesse mais do que eu, para mim ir adquirindo experiência com ele, né? Ou senão, se a pessoa não puder botar uma pessoa, mas que tenha condições de uma vez, duas vezes por semana, estar correndo com alguém que tenha mais experiência e que vai dando umas dicas, né? Aí a pessoa Entendi. vai adquirindo. Massa, ótimo. Até meu pai meio que falou também que ele tinha meio que isso com, acho que era Zé Cabaceira e Zé Abelha, que eram pessoas que ele admirava. Ele falou que ele aprendeu muito com Zé Abelha também. Acho que você conheceu o Zé Abelha, né? Conheci, conheci. Aí tem os filhos dele hoje, né? É, Evaldo, conheci. exato, exato. E, amigo, nessa questão que você falava que analisava, e eu acho que antigamente era bem mais difícil, igual você falou. Hoje a gente tem muito acesso à carreira de boi, né? Para poder realmente analisar e ver o que os outros fazem, porque o sucesso meio que deixa rastro, você consegue enxergar, né? O que os outros podem fazer e tal. Tinha muito, assim, nesse treinamento, era com o Fantigo ou era com, desculpa, eu meio que perdi. Pinda, era Nego Pinda Tinda. que a gente chamava. Era. Aham. Era meio que isso, pode dizer assim, meio que ele te dava instrução, mas tinha mais coisas que você fazia meio que sozinho ou fora da pista, eu não sei. Tô só alucinando aqui. Tem alguma coisa que você fazia que você acha que de certa forma te ajudou ou não? Era mais dentro da pista mesmo? Não, fora da pista era como ele disse, o que eu adquiri algum pouco de experiência também era olhando os bons correr, né? Forma de soltar cavalo, Uhum. uma saída de sela ajudando o cavalo, a mão afundada, né? Porque às vezes você, quando solta o cavalo e fica com o braço parado, fica só esperando o cavalo reagir, aí você não afunda, às vezes o boi demora a cair, passa, né? Então, Uhum. esses detalhes, eu sempre acompanhava esses detalhes. Um boi que rendia, o que é que eles faziam. Às vezes, não você afunda a mão, o boi às vezes chega nem a bolar, mas cai da ponta e fica ali. E se você Uhum. fica só esperando o cavalo, quando o boi vem cair que bola, ele já vai bolando para fora do cal, né? Então, eram Verdade. esses detalhes que eu ficava. Tinha boi que vinha fechando praticamente no meio da pista, o pessoal praticamente ficava
assim, em pé no loro, né? Em pé, mas para dar a baleeira, como se dizia, né? Sim. Mas, pronto, eu sempre acompanhava o pessoal e aprendia. Eu dava baleira também, não desses calos de hoje, pequeno, mas o alemão era um calo grande, dava também. Aham. Mas eram esses detalhes que eu sempre acompanhava. Tinha cavalo que era mais saidor, outros mais passador, sabe? E eu sempre Uhum. acompanhava as técnicas. Tanto que não sei se por conta disso também, vários cavalos que eu monto de estilo de carreira, é como se diz, cada um é um estilo diferente, né? Um cavalo Aham. que é mais de perto de faixa, que se espalha mais, essa pessoa tira entrando, se solta para o outro lado. Um cavalo que Uhum. não é muito espalhador, que é mais de passar, você já tira mais cedo um pouco e não pode dar uma saída de sela, que ele vai passar, né? Dá só Uhum. uma ajuda e vem armando mais o boi um pouco, quando passa da Teve saída. algum cavalo em especial que você meio que não saía tanto assim, você teve que se adaptar dessa forma? Eu acho que de cavalo, assim, de não abrir muito, eu acho que talvez só mais o do meu pai, que eu já peguei ele e ainda cheguei a correr nele, né? Que meu pai Uhum. faleceu, eu estava fazendo 10 anos. E esse cavalo era um filho direto do Elzorreiro. Era um cavalo de muita velocidade, mas não tinha, assim, muita angulação, não. Era mais passador, né? Uhum. Aí esse eu tive que me adaptar nele, mas mesmo assim, eu, o que, com meus 14, 15 anos, eu vou uma corrida aqui perto de Patos, Santa Terezinha, e só bateu 400. Aí, com duas rodadas, só ficou dois, aí rachamos. Nossa, Inclusive, é esse um desses troféus grandes que está na filmagem aí, sabe? deve estar Já bem os mais feio. outros, não, os outros eram mais abridor, os outros Uhum. era mais angulador, como se diz. Uhum. No geral, até eu conversando com um amigo meu, tem umas pessoas que eu vejo que a maioria dos cavalos que eles correm abre muito. Para mim, um é você, Santos Severino e Diego Militão também. Acho que a maioria dos cavalos que eu vejo ele correr, geralmente ele sabe soltar muito. Às vezes ele nem se pega direito, ele sempre tenta deixar os cavalos dele assim. Visualmente, você acha que os cavalos saem muito. E talvez deve ter sido até, não sei, bora dizer assim, mérito seu. A maioria dos que eu vi saíam de boa, né? Eu só não gosto também de cavalo muito que dá uma chamada para trás, né? Eu já tenho as duas mãos operadas, já resultado disso, cavalo chamando para trás. Uhum. Mas também não é defeito, não. Isso aí, cavalo dá uma chamadinha para trás, a pessoa para corrigir é questão de Uhum. dias. Um é o que não abre mesmo, né? É O que verdade. não abre, para botar para abrir, realmente é complicado, é difícil. É Mas mais difícil. cavalo que abre botando para trás, eu consigo resolver, botar para correr do Uhum. meu jeito. Uhum. É verdade. Até nessa questão de se adaptar para cavalo, é uma dúvida que eu fiquei assim, dúvida não, né? Mais ou menos, quando você pega um cavalo novo, como é que seria mais ou menos o processo de adaptação? Você gosta de montar, passar na sua casa, ou pelo menos passar o cavalo, ou montar para poder correr? Seria mais ou menos assim que você Com faria? certeza, com certeza. Eu, quando pego um cavalo assim, eu gosto de montar, tirar uns boi, ver como é que ele se comporta, beira de cerca, meio de pista, deixar boi sair por trás também, para saber se ele toma do lado errado, né? Uhum. Para me adaptar a ele, né? Você montar e ir para uma corrida assim no escuro é meio complicado, sem saber se o cavalo é abridor, se é boca de faixa, se é mais de longe, né? Então, Verdade. realmente, o ideal, pelo menos para mim, é umas 2 semanas de treino aí para se adaptar direitinho para Uhum. sair já competindo, né? Até uma coisa que eu observei na categoria feminina, tem muita menina que às vezes corre, assim, cavalo que consegue na vaquejada e quando elas ganham, cara, eu tiro o chapéu, porque você se adaptar num cavalo, numa corrida, não é tão fácil. Apesar que eu meio que eu tenho
teoria assim minha, que eu acho que às vezes a gente meio que constrói umas certas defesas com os cavalos. Às vezes a gente fica com um certo tempo com os cavalos e a gente se acostuma e começa a não correr tão bem quanto no começo. Assim, no começo talvez a gente não tenha nenhum, vamos dizer assim, trauma ou nenhum, vamos dizer assim, não se acostumou com o cavalo e a gente tende a correr melhor. Isso é meio que só empírico mesmo. Assim, eu percebi que às vezes quando eu montava num cavalo novo, eu tendia a correr melhor, porque eu não tinha nenhum vício do cavalo. Eu não sabia se o cavalo me roubava. Eu meio que confiava mais no cavalo no geral, do que às vezes o cavalo faz uma, duas coisas com você e você começa a criar medo, não confiar tanto, e aí às vezes meio que desonera, sabe? Eu entendo. É minha, assim, Realmente, o cavalo a gente tem que confiar, né? Tem que ser nosso parceiro ali, a gente tem que dar um voto de confiança, porque eu acho que não tem coisa pior do que a gente correr. Além da preocupação de pegar rabo de boi, enrolar boi, olhar para a faixa, ainda aí pensando que o cavalo pode roubar a pessoa, querer botar para trás ou pode não ir abrir. embora, não é? É. Então a gente tem que estar alinhado com ele, tem que dar um voto de confiança para as coisas Uhum, fluir, para poder uhum, dar certo, né? E essa é, questão das meninas montar nos cavalos na vaquejada, assim, às vezes dá certo também, porque já são cavalos prontos, né? Cavalo é. maduro, pronto, não cavalo novo. Eu também já cheguei em corrida sem cavalo, corrida que eu estava pontuando, tal, tipo os meninos do Lucena, fui para Petrolina, circuito pernambucano. Cheguei lá sem cavalo, eles me deram uma égua, eu fui, tirei o terceiro lugar nela. Outro circuito pernambucano, eu fui sem cavalo, o Zé de Brito me deu o cavalo dele, chamava o Barrão. Tirei o Uhum, quinto também, cavalo que eu nunca tinha montado, sabe? Mas era um uhum, cavalo pronto, que era bom de correr, tudinho. Aí a gente, querendo ou não, ter uma noção, passando do primeiro e segundo boi, a gente vai pegando o ponto, uhum. né? É, Agora, procurando a posição do cavalo e do vaqueiro que corre, não trazendo o cavalo para a posição da gente, né? nossa, É, que é o mais comum, né, no geral, assim, muita gente você às tem vezes umas quer que o manias, geralmente cavalo. tem mania, né? É, às vezes quer que o cavalo corra do jeito dele, mas não é bem aí. A gente tem que procurar a maneira do cavalo correr, né? É Se verdade. adaptar a ele. Uhum. Isso é uma das coisas que ficou bem na minha mente, que eu tinha muito costume de, por exemplo, endurecer muito a race, sabe? De, eu corria no égua que era muito manso, era só parar aqui, aí depois quando você vai para outros cavalos, que você vai começar a rei dura, para mim é um péssimo costume, no geral. E é meio que eu querendo trazer pro meu jeito. Porque meio que acostumei a correr muito tempo assim. E, enfim, é algo que não favorece, né? É, Amiga, são poucos cavalos que aguentam correr com a mão no arreio, né? na Assim, rei. correr da saída até a faixa e não se perder, né? É. E até uma questão de você estar colocando, às vezes, muita pressão sem precisar, meio que é uma falta de comunicação, eu acho. Hoje em dia, né? Minha percepção. Porque talvez você não precise forçar a carreira toda, né? E até forçar a carreira toda, a tendência é que o cavalo vai forçar mais que você, né? Se você tá com a rei preso o Com tempo certeza, todo, né? com Não, certeza. não seria favorável. Até uma coisa que você falou, né, que eu achei super interessante, tem uma menina que eu faço uma preparação mental, assim, mais para esporte e tal. E quando eu fui pro Brasil ano passado, ela não entende nada de vaquejada. Mas eu falei que era esporte, né, com cavalo e tal. E aí ela falou, ah, como é que é? Você monta? Aí monta. Aí ela falou, você precisa conversar com o seu cavalo. Aí eu, ah, por quê? Aí ela, porque eu não conheço o esporte, mas eu sei que você não está montado nele. Então, ele, ele e você é uma dupla. E vocês dois precisam ter uma conexão muito grande. Aí eu, sério? Tipo, sério, você tá. Eu devo falar cavalo? Ela, eles entendem, não sei o quê. E ela nem sabe o que é cavalo, assim, mais ou menos, né? Ela conhece outros animais. Mas eu achei que isso foi super interessante, porque meio que você cria essa conexão mesmo, depois de um certo tempo. Eu comecei meio que correr de direita ano passado, né? Eu só passava às vezes em casa e tal, e saí corrida mais de direita ano passado. E no final, assim,
o cavalo podia dar alguma coisa, mas eu sentia que eu tinha uma certa confiança nele, assim, uma certa meio que conexão mesmo, sabe? E eu tinha assim, esse momento com ele assim no caminhão pra, sei lá, ficar mais com o cavalo assim, só ficar mais meio que conectado com o cavalo. Até ele levou uma pisa de outro cavalo e, no geral, ele queria pegar todo mundo depois dessa pisa e comigo, não. Ele até mordeu os meninos assim, ele ficou meio que traumatizado, né, da pisa do outro cavalo inteiro. Entendi. Mas é super interessante quando você começa a criar essa conexão e confiança assim com o cavalo, que eu acho que eu nunca senti antes com. Eu senti com outro cavalo assim mais recente que eu tinha um de esquerda, mas eu não tinha sentido antes mesmo essa relação, confiança com o cavalo e meio que me ajudava, porque se o cavalo fosse muito bravo de direita, eu não ia derrubar muito. Então, essa confiança me deixava botar mais boi. Amiga, tem isso é mais curiosidade minha, sabe? Se você fosse começar a correr agora, bora dizer que você viveu até agora a vaquejada, mas se assim, você perdeu as suas habilidades, você não sabe mais derrubar um boi. Porém, você viveu tudo, você teve a experiência de correr muito boi, mas faz conta que aconteceu alguma coisa, você não sabe mais derrubar um boi, hipoteticamente, tá? Se acontecesse isso, o que é que você, se fosse aprender de novo, botar em prática assim para derrubar boi na prática mesmo, o que é que você mais focaria? Assim, você talvez ia dizer, essa deve ser a primeira coisa que eu vou talvez botar mais força ou mais energia. O que seria? Vamos lá para me entender melhor. Uhum. Vamos supor que eu fosse iniciar uma carreira de vaqueiro, é isso? Mas você passou por toda a experiência, você mantém ela. Você viveu todos esses anos, você manteve a experiência, só que você perdeu a habilidade física, assim. Meio que não sabe mais como derrubar um boi, a habilidade física, mas está na cabeça tudo que você viveu. Então você tem a experiência de saber meio que o que funciona ou não. Não, na verdade, eu acho que vai chegar um certo ponto que a gente tem na cabeça, mas o corpo talvez não reaja como antes, né? Pela certa de idade, querendo ou Uhum. não. Eu tenho várias lesões, né? Eu tenho várias lesões. Tenho as duas mãos operadas, tenho um músculo do braço, da perna, parafuso em pé, tudo de vaquejada, né? Uhum. Inclusive, esse ano eu só saí duas vaquejadas. A primeira, meu carro tomou um choque num fio de caminhão, caiu, chegou a cair comigo, uma sorte não ter morrido. E com isso aí não correu o que prestasse. E na segunda corrida, foi na corrida de Carlinhos Santos, eu acho mês passado, eu bati a senha, ao voltar o caminhão, passei em cima de uma parte calçada, ele escorregou comigo, e eu caí por cima do meu braço, já estou com mais de 40, 60 dias, sei lá, sem correr. E ainda não sei nem que lesão é essa. Já fiz 3 ressonâncias e ainda estou esperando resultado, né? Uhum. Mas eu acho que quando a idade chegar aqui, a gente não acertar mais a faixa, não vai ser o psicólogo nada, né? Eu acho que é Uhum. o corpo que não atende mais a mente, né? Uhum. A não ser que seja um calo ruim. Você, com ruim, você não faz nada, né? Até Não hoje eu faz ainda nada. estou correndo porque ainda tem os bons para correr. Uhum. Mas a partir do momento que o corpo não está aguentando mais, então sua cabeça tá boa, tudinho, mas eu acho que ali já está no limite de parar, né? Porque Uhum. Uhum. não tá, como é que Uhum. eu digo, Funcionando mais. alinhando o corpo, o físico com o psicólogo. Aham. Psicológico. Ô, amigo, mas até minha pergunta seria outra situação também, assim. Faz quanto que você agora tem 18 anos, mas com a cabeça de 40 e pouco que você tem agora. E você vai começar. Faz quanto que você pode carregar essa experiência. Você vai começar a correr boi agora. Qual seria uma coisa que você queria desenvolver como vaqueiro? Que você escolheria para priorizar primeiro? Faz quanto você tem 18 agora, saúde, mãozinha boa, pode dar umas pegadas maior. Com a experiência que você teve de viver, você carrega isso, que seria uma coisa que você dizia, eu vou focar nisso, sei lá, vou focar aprender, sei lá, dominar meu cavalo na viagem, não sei, soltar. O que seria uma dessas coisas que você
iria priorizar? No meu aprendizado, eu acho que eu fui no foco certo. Tipo, uma pessoa mais experiente do que eu me orientando e eu me Uhum. espelhando nos vaqueiros do auge da época, né? Uhum. Então, isso aí foi o que eu fui me aperfeiçoando com eles. Nunca, assim, uma coisa que eu errei, que eu falei até na outra live, Uhum. foi eu ter forçado demais o alemão quando eu comprei, né? Se Uhum. fosse de hoje, era um cavalo que ia render anos e anos na minha mão. Mas naquela época faltou experiência, uma vaquejada em cima da outra. Querendo ou não, antes de eu comprar 96, foram dois vaqueiros nele, correndo o ano inteiro. Coisa que Nossa. hoje um cavalo não aguenta nem um vaqueiro. Não Ele aguenta nem? correu, ele correu 96 comigo e Fantico. Era nós dois nele. Inclusive, teve vaquejada, Fantico tirar primeiro e eu tirar 15º. Depois eu tirei primeiro e ele terceiro. Depois eu tirei outro primeiro, outro 10º. E quando ele perdia, eu entrava. Quando eu entrava, ele perdia. E foi um ano assim, dois vaqueiros em cima. Entendeu? Aí uma Nossa. coisa dessa hoje eu não faria de hipótese alguma, né? Uhum. Outra coisa também era as pegadas bruscas, né? Os dedos ensadios, tudinho, um cavalo muito abridor, muito duro. Aí o cara gosta. O Mas ego, né? não faria. É bom. Quando você pode Não ver é o à boi toa assim. que eu ganhei 5 carros nele rapidinho, né? Depois de comprado. Foram 5 carros, eu acho que 15 motos. Uhum. Enfim, comprei ele, dei um caminhão nele, 18 mil. No fim do ano eu tinha ganho 42 mil nele. Terminei com um caminhão novo e o cavalo, né? E o cavalo. É, Melhor negócio do mundo. foi. O melhor negócio Mas, do mundo. mas é isso aí. Era poupar meus animais, que eu não poupei na época. Uhum. E eu acho que fosse para adquirir experiência, eu faria a mesma coisa. Observava Uhum. os campeões da Estão época, no se ar. fosse de hoje, né? Uhum. E aí a gente, querendo ou não, se você for analisar a carreira, puxar as coisas, você adquire experiência com isso, com certeza. Entendi. Sem dúvida. Amiga, e você meio que consegue se lembrar ou aconteceu alguma coisa que te deu essa maturidade ou que mudou essa chave? Ou foi o tempo mesmo? Às vezes a idade acho que ensina pra caramba. Mas teve algum evento que meio que fez você olhar mais pro cavalo? Ou foi quando você perdeu talvez o alemão que você começou a pensar mais nessa questão de poupar o cavalo? Na verdade, foi depois de 2 anos que eu tinha adquirido o cavalo, aí ele começou a se defender de mim. Ele não derrubava mais comigo como derrubava antes. Quando eu me abaixava, ele já não esticava o rabo dos boi como antes. Teve uma corrida que eu fui, corri 2 senhas, perdi. Aí um colega meu foi e pediu ele emprestado, eu dei, ele bateu a senha. Aí a corrida fraca, abriram outra senha para quem tinha perdido as duas. Eu arranjei outro animal e corri, aí batei. Eu sei que quando rodou só ficou dois. Ficou eu e o outro era Rui, montado em alemão. Aí ele disse, aí, vai rachar ou vai correr? Eu agarrei no arreio do meu cavalo e digo, bem, se você quiser correr, arrume outro. No meu não, né? Rui Mas Ferreira, quem né? montava ganhava. E já comigo, ele não queria mais derrubar. Mas se mutasse outro, ele derrubaria. Tá? Aí foi a Nossa. partir daí que eu comecei a enxergar melhor essas coisas. Uhum. Porque Uhum. você ter o bom é difícil, né? E você fazer por onde botar a perder, né? Não Complicado. zelar é Pois complicado. É é. verdade. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho outra pergunta que é mais de opinião pessoal também, amiga. Se você, hipoteticamente, né? Se você fosse contratar um vaqueiro hoje, vou dizer que eu sei que você é vaqueiro, mas vai que você quer contratar um vaqueiro, né? Você acha que habilidades interpessoais, que seria tipo proatividade do cara, sei lá, gestão de conflito, honestidade, comunicação, como ele se enturma talvez com o pessoal da fazenda, com, enfim, com o pessoal que já trabalha com você.
você acha que era algo que você levaria em consideração hoje, se você fosse contratar um vaqueiro? Assim, se você pensar na profissionalização da vaquejada, você levaria isso em consideração ou mais só a habilidade mesmo do vaqueiro? Não, hoje você a pessoa tem que ser completa, né? Tem que ter a responsabilidade, tem que ter habilidade, tem que ter um certo de conhecimento, né? Uhum, Porque quem faz vaquejada hoje tem um vaqueiro rodando. Então, esse vaqueiro, ele tem que estar no meio do pessoal, tem que estar se comunicando, convidando, né? Fazendo sua parte, né? Já que ele está ganhando para representar o patrão, que é nessa uhum, parte aí, então ele tem que estar se comunicando, convidando o pessoal. Por uhum. outro lado também, ele tem que ter habilidade de ganhar prêmio, apresentar os cavalos, ou seja lá, égua, garanhão, o que for, né? Que hoje a Uhum. vaquejada está tão cara que quem tem um cavalo quer mostrar a genética do cavalo, quer fazer de um garanhão, de uma boa matriz, todo mundo pensa num retorno, né? Então, se é Verdade. para investir, vamos investir bem investido, né? A pessoa que seja com responsabilidade principalmente, porque hoje não é brincadeira você entregar caminhão, cavalo caro na mão de qualquer um, né? Um valor agregado muito Com grande, né? Hoje. certeza, muito grande. Uhum. Ótimo. Eu venho pensando muito nisso. A vaquejada evoluiu e evoluiu muito essa questão do meio profissional mesmo, assim, na vaquejada, eu acho, né? Porque, como você falou, tem um valor muito agregado no geral de cavalo, vamos dizer assim, de caminhão e etc. E hoje meio que tá exigindo mais coisa de vaqueiro que eu acho que talvez não exigisse antes, assim. Essa questão que é fora da habilidade de derrubar boi, né? Que seriam mais essas atividades, vamos dizer assim, habilidades interpessoais mesmo. Porque acho que o cavalo, no geral, gera. Tem muitas questões, às vezes, de ciúme, ou tem muita questão de, sei lá, talvez. Hoje não tem muito contratos fixo, né? Entre vaqueiro, aí talvez o vaqueiro não se sinta, às vezes, muito responsável por ele estar correndo, não sei. Mas, no geral, acho que está tendo uma exigência muito maior. É o que eu tenho percebido, assim, né? Para um profissionalismo maior. Até Certeza. pelo preço da vaquejada. Tá tudo muito. Tá tudo muito Absurdo. elevado. Tá. Tá muito caro, né? Mas. Ô, amigo, uma questão mais de cavalo, assim. Se você fosse comprar um cavalo hoje para você, você teria alguma característica que você ia olhar que talvez te ajudasse a identificar se seria um cavalo assim com futuro ou promissor ou não? Você tem alguma coisa que você assim, talvez você construiu com o tempo, esse cavalo faz isso e isso, tá, geralmente é cavalo bom ou algum detalhe na faixa, não sei, na corrida. Tem alguma coisa que você geralmente identifica assim que ajuda você a bater o olho no cavalo com potencial? Você fala tipo um potro para Um comprar, outro para cavalo tomar. começando, ou até um cavalo mesmo que você, sei lá, alguém disse que tem um cavalo bom. Tem alguma característica no geral de cavalos que te ajuda a meio que identificar assim, um cavalo promissor, bom mesmo? Eu acredito que, assim, na minha parte, olhando para o cavalo parado, Uhum. eu acredito que não, porque Eu também não. quando o pessoal fala de sinal, tem pé esquerdo branco, tem isso, tem aquilo, o alemão, ele tinha todos os sinais de cavalo ruim, né? É, que era o pé direito branco, uma lista de burro, clina para o lado direito, sei lá o que é que o povo fala, tinha os Ao canos contrário do que ele rasgados, saía. Uhum. tudo que era de ruim, os sinais de ruim era o que ele tinha. E para mim foi o cavalo que me deu nome, o cavalo que me deu mais título, né? O Uhum. cavalo que me botou no topo. O signo forte também tinha o pé direito branco, coisa que o povo não gosta. E Uhum. também ganhei, não ganhei muito porque corri pouco nele. Aí, seu Zé de Arimatea comprou. Mas era um carro do pé direito. O pessoal também falava que não era bom, né? Pé direito. Uhum. Então, quando eu vou comprar um cavalo, eu assim, eu acho que o ideal faixa. Um cavalo que troque de mão, que abra, aí já é meio caminho.
Porque porteira e corrida, isso aí a gente consegue corrigir, né? Uhum, Aí, uhum, principal é trocar de mão e ter lombo. uhum. Se for para comprar cavalo, prefiro comprar já correndo. Não precisa ser um bom, um estouro. Se você não tem pressa de já ir competir, mas se você já tem um cavalo, está correndo, não é um cavalo já de certa idade, já vai ter que parar, quer botar um no lugar, então procura um que já esteja correndo, que já está dando umas tapas, um negócio. Ele tendo uma angulação boa e um certo lombo, o resto aí a gente conclui, Final. né? Porteira, corrida, isso aí com paciência sai Uhum, fora. perfeito. Ótimo. Até perguntei porque, assim, às vezes eu concordo com você que o pessoal fala muito. Eu não vou nem entrar muito em genética, que é meio que polêmica, eu não quero entrar. Mas é difícil você definir uma morfologia de cavalo vaquejado, porque tem cavalo, às vezes, muito pequeno, que derruba pra caramba, que são bons, e tem lombo, e às vezes não tem nem peso. E tem cavalos grandes, bonito, forte, e não derruba, né? Então, meio que é Tá? difícil você identificar pela morfologia. Se vai Parado, comprar assim. potro, então tem que ir pela genética, né? Se um potro que nunca levou sela, nada, que não foi domado, então vamos Uhum. atrás da genética que pode ser que dê certo. Agora, porque é bonito, porque é tordilho, é preto, aí é mais difícil, É difícil, né? é tiro no, meio que um tiro no escuro, de certa forma, né? Porque o É, ponto que não fez nada pro esporte é difícil você julgar ou imaginar o que vai ser, né? uhum, É muito, com é muito certeza. difícil. Tem uma coisa que, para mim, você é mestre e eu queria saber o quão importante é para você, na visão do vaqueiro, soltar o cavalo. Até o vídeo que eu coloquei para divulgar tem uma super. Para quem não viu, depois vai lá no meu Stories e vê uma soltada de faixa preta que o amigo deu para Ah, derrubar um touro. meu cavalo que eu corro hoje, o cavalo o El Roxo Dash, que é do meu amigo Caio, ele não é um cavalo dos maiores, né? Como você disse, ele é um cavalo pequeno do coração grande. Então, eu faço por onde, assim, liberar ele, dar o espaço dele abrir para poder me pegar, porque ele pode ser o bom que for, mas se você for no pescoço dele, antes de dar um espaçozinho, né? Não tem como ele derrubar um touro desse, que eu acho que o touro pesa mais do que ele, né? Então, É, querendo ou não também, quando você dá a soltada, que você apoia seu peito na, 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 na lateral do cavalo, então o cavalo ali o peso, eu acredito que o peso do boi está na lateral do cavalo. Se você põe só a mão no pescoço e fica em cima da sela, o peso vai estar só no pescoço, né? Então, eu verdade. acredito que você tendo condições, o cavalo e o boi lhe dando condições de você liberar o cavalo e poder dar uma saidinha de sela, com certeza você está poupando seu cavalo, né? Você Diferente, meio que soma com o cavalo, eu acho. com certeza, né? O seu peso Ah, meio que soma com o cavalo. Uhum. Eu até vi isso da minha experiência mesmo do direito, como eu ficava muito em cima da sela e você continua com o braço aqui puxando, você tende a puxar o cavalo pro lado do boi, quando você não desce. exato, exato. Você Vai tá estar jogando contra. o peso do boi vai estar todo no pescoço do cavalo, né? E Uhum. a Aí partir não tem e como. até para você também, quando você está em cima da sela só com a mão no pescoço, então é ruim para o cavalo, porque o peso está só no pescoço do cavalo e para você que o peso está só no seu braço. A No partir do braço. momento que você deita para o outro lado, você vai estar com o seu corpo todo apoiado na lateral do cavalo, puxando o boi, né? Se o boi render, além de você ter condições de segurar por mais tempo, né? Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. E, por exemplo, o meu ombro se ferrou por causa disso. Foi bom que às vezes meu tempo de
que de não montar é grande, dá para recuperar, mas porque quando você não desce, é como se você estivesse puxando uma coisa aqui, vocês podem até falar em casa, se você fizer isso aqui, o seu ombro já começa a sentir. Quando você não desce, é meio que você puxando o pescoço do cavalo assim, né? E Exato. para mim, essa é uma das grandes vantagens ou importância da pessoa saber se apoiar. Às vezes nem é, talvez, ser bonito, às vezes é bonito, lógico, e é massa, é ótimo, mas às vezes nem precisa ser tão bonito, mas é super funcional para os dois, para o cavalo e para quem consegue fazer Com esse, certeza. esse posicionamento. Amigo, tem uma coisa que você ia falando e eu te interrompi no começo e era para saber sobre uma coisa geral na vaquejada e, de novo, tudo que eu estou falando aqui é só para saber mais uma opinião sua. Não tem nada de errado, é mais opinião pessoal. Se você pudesse mudar uma coisa na vaquejada hoje, o que é que você mudaria? Uma coisa. Essa quantidade de categoria que tem. Uma vaquejada que começa na quarta, você já tem que sair na terça de casa. E você só chega na Na segunda. segunda. Só termina domingo à noite ou amanhecer na segunda. Uhum. Então, se eu pudesse mudar, eu diminuiria essa quantidade de categoria, entendeu? Uhum. Ou melhor, eu faria feminino, master, ia ter, Uhum. teria. Mas questão de aspirante, amador, profissional, Uhum. eu faria duas categorias, ou melhor, Uhum. duas premiações. Uma corrida de 100 mil, uma premiação de 85 e uma premiação de 15 mil. Quem corresse numa, não correria na outra, entendeu? Quem Sim. quisesse correr atrás de prêmio, logicamente ia correr 85. 85 mil. Então, os amadores, ou quem tivesse, o aspirante tivesse mais bem montado, ia arriscar em cima de 85 mil. Quem sai de casa para brincar, se divertir, curtir o final de semana na vaquejada, correu de 15 só para brincar, entendeu? Eu acho Uhum. que aí ia diferenciar. Quem tem um nível, porque vaquejada tem hora que você é, quer, como é que eu digo, Classificar. escolher, como é? Classificar essas Classificar quem é amador e quem é profissional, quem é é aspirante e quem é subjetivo amador. demais, né? E, às vezes, o amador profissional, eles querem classificar pelo bolso. Não, tem condições. Ele tem condições de correr para ele, é patrão. Corre no amador. Para mim, amador e profissional é pelo índice técnico, né? Se você Uhum. tem um índice elevado, você é para ser profissional, no aberto. Se você não sabe dar uma queda no boi ou está começando, então você é amador aspirante. Uhum. Então, quem já tem um índice técnico elevado, logicamente, ia correr na premiação de 85 mil. E quem não tem, quem vai realmente para brincar, se divertir, ia correr na de 15 mil, né? Aí faria a diferença. Uma vaquejada, ao invés de começar numa quarta, ia começar numa sexta de manhã. Eu Igual acredito era, que né? Antigamente era. igual era, igual era. E outra, não tem para que 3, 4 senhas. Bastava uma senha ou estourando uma senha bonificada. Perder uma, correr a outra, entendeu? Outra. Isso é minha opinião. Uhum. Porque quem tem esse tempo todo, eu não estou mais com esse tempo todo disponível, né? O que me cansa hoje é uma semana fora de casa. Você Sim. corre na quarta ou corre na quinta, só disputa domingo de noite ou segunda de manhã e voltar. Uhum. Então, é É, muito tempo parado fora de casa. sem dúvida nenhuma. Eu concordo com você. Até tem umas pessoas, alunos mais próximos e tal, e às vezes. Esse final de semana aconteceu com dois, em dois estados diferentes, correndo um circuito aspirante. Os dois não puderam disputar. Bateram, mas tinha obrigação na segunda cedo, os dois não puderam ficar. E é meio que desanima até o cara de ir, porque o cara gastou, perdeu tempo. Com Bateu a certeza. senha, que anima, né? E É, não tem a chance de disputar, né? E antigamente era assim também. Quando eu comecei não tinha aspirante também, né? Era mais só amador. E eu lembro que começava na sexta também. Era 200. Casadinho e chá, né? Era mais ou menos isso mesmo. E adiantava muito. Mas hoje tem também
Acho que tem até o derby também que, de certa forma, prolonga. Mas, no geral, meio que a gente faz um filtro nas pessoas que podem ir. Ou a pessoa vai menos, né? Porque você tem que tirar 4, 5 dias para dedicar a vaquejada, né? E às vezes tem uma coisa que eu mudaria, amiga, que para mim é super contrassenso, essa questão de mudar a boiada no final. Tipo, se eu paguei assim, igual você, e agora a gente paga antes, é igual ao cinema, né? A gente paga antes agora. Beleza. Aí eu não posso ir na quarta-feira, por exemplo. Aí eles dão uma bonificação, beleza. Uma boiada menor. Mas eu que chego no sábado à noite, por exemplo, eu não deveria correr uma boiada mais linha. O que é que às vezes acontece. Aqui eu não estou julgando você que faz Muito corrida. quanto acontece. Inclusive, até a boiada menor do profissional vão enxertando no meio do amador, do aspirante, né? Mas foi o Infelizmente, mesmo dinheiro, né? acontece. Que eles pagaram para competir. Eu também não concordo com isso, não. Agora, É. eu acho que eles não pararam para fazer conta, porque uma vaquejada começando na quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, as despesas são Porra, altas. Se eles foi. diminuir um dia de despesa, já é um bastante. 2 dias, nem se fala. É quase uma vaquejada, 2 dias, né? De despesa é Verdade, quase uma vaquejada, um sábado e domingo, né? Então, se a verdade. vaquejada voltasse para sexta, sábado e domingo, eu não sei não. Eu acredito que ficaria melhor para todo mundo. Uhum. E se o dono de parque fizesse conta também, não precisaria profissional estar pagando 400. Ele diz que é porque o profissional é pouco. Tira o amador, né? Uhum. Tira o Une, amador. né? Tem só o iniciante e o aberto. Uhum. Agora, se o amador tem um carro, o profissional quer correr amador porque tem prêmio no amador, entendeu? É mais fácil, a concorrência é menor. Então, todos querem correr. Se o aspirante tem prêmio, uma premiação boa, o amador quer correr no meio do aspirante, porque o nível é mais baixo, quer Tem ganhar. mais chance, né? Faz lógica, né? Então, bota uma Uhum. categoria sem prêmio para o pessoal brincar e bota uma com prêmio para quem quer competir de verdade, atrás de dinheiro. Quem está Eu acho que preparado só para. resolveria mais assim. Sem dúvida. Sem dúvida. E você gostaria de correr mais de direita? Eu sei que talvez você eu sei que você tem a mão machucada, mas talvez fosse um desejo seu, poder correr mais de direita, ou você não tem isso e você super acostumado? Não, eu já corri tanto dos dois lados, eu monto, eu tenho um cavalo, hoje eu tenho dos dois lados em casa. O problema da minha mão é porque a esquerda, ela não dói. A direita, se eu correr uma vaquejada, mesmo assim, sem uma carreira atrapalhada, mas ela dói, entendeu? Mas Uhum. muitos amigos meus que me conhecem de perto dizem que eu corro melhor de direita do que de esquerda. É mesmo? Gostam mais eu de direita, entendeu? Aham. Mas o problema É, é só minha mão. Se eu enrolar o rabo e se eu não der aquele arroxinho a para conferir. cá, Uhum. 85% para o rabo sair da mão. Porque eu acho que dos 5 dedos, talvez só 3 que firma o rabo. Uhum. Eu não operei tudinho, mas um fecha por cima do outro, sabe? A força não é Nossa. a mesma, não fecha, ela não fecha fechando. Uhum. Então, toda vez que eu enrolo, eu tenho que ajustar. Teve até uma corrida, uma das últimas que eu corri de direita, era um derby, mas era no Rio Grande do Norte, bateu pouca senha. Não era um derby, mas era corrida da prova da ABQM, assim, Uhum. só bateu 800. 800. E eu perdi o boi de bater porque o boi saiu do lado errado. Quando eu tomei o boi, que ele pegou o lado certo, só deu tempo de pegar e enrolar. Não deu tempo de dar o arroxo. Aí eu puxando e o rabo saindo das mãos. Fiquei doente. Já de esquerda não. De esquerda eu ainda consigo puxar sem ter que estar arrochando, sabe? Uhum.
Mas você gosta mais da direita ou tanto faz? É normal, Não, tá? tanto faz. Hoje em dia, tanto faz. Eu aprendi com um cavalo só. Foi meu pontapé, de um lado e do outro. Tanto corria de um lado como corria do outro. Puxava boi de direita. Quando os bois não queriam mais cair, eu só fazia virar o lado do cavalo e tomo boi de esquerda. Então, desde os meus 10 anos de idade, que era de um lado e do outro, de um lado e do outro. Então, eu adquiri experiência por igual dos dois lados. Aí não Ah, sinto muita diferença, não. eu admiro demais isso, sabia? Porque eu vejo você, nem essa também, eu não vejo muita diferença com os dois lados. Tem muita gente que, muita gente não, talvez não tantas que correm do mesmo, dos dois lados, meio que com a mesma performance. Eu, eu admiro, eu Quando acho você massa. vem de novo, assim, que vem de um lado do outro, eu acho que não faz muita diferença, não. Mas quando você corre mais de um lado, de um lado, de um lado, querendo ou não, você muda, perde um pouco do jeito, né? Perde. Mas até hoje, no dia a dia, pronto, passo o carro de um lado, passo do outro, em casa, né? Tem o carro de direita e o Uhum, carro de esquerda. Então, sempre eu estou na agilidade, de um lado do outro, de um lado do outro. uhum. Por isso que eu não perdi a habilidade nem de um lado nem do outro ainda. Perfeito. Bom demais. Amigo, qual um vaqueiro que você admira muito e por quê? Qual a razão que você admira, assim? Talvez qual a habilidade que talvez ele fazia muito bem, que você admira muito? Eu sempre admirei muito o João Batista, com aquela soltada dele também, que ele libera o cavalo, quando o cavalo já vai do meio da faixa Longe. para lá, que ele vai no pescoço, né? Eu Uhum. sempre olhei isso desde de cedo dele. Ele sempre foi de liberar os cavalos. Uhum. E um E a vaqueiro que eu... Fenômeno, que você fala também, ele deixava e era de uma vez, assim, né? Que uma raquetada no boi, assim, de uma vez. É. Ele liberava o cavalo aqui, quando o cavalo se espalhava todinho, era que ele arriava na sela e mão pro chão, né? Eu Uhum. sempre olhei isso dele. Uhum. Quase todos os cavalos, quando ele poderia fazer isso, ele fazia. Uhum. Um vaqueiro também que diz ele que é mais novo que eu, Celso Vitório, um ano. Mas eu sempre admirei Celso. Sempre foi um profissional de mão cheia, assim, de você não ver beber, de estar correndo bêbado, sabe? Uhum. Sempre no canto dele, respeitador, tudinho. Era como se diz, bom de fazer trato. 20 senhas, 22 senhas para classificar, ele sempre foi de acordo. Até Uhum. hoje eu acho que ele é de acordo ainda, sabe? Uhum. É, Ele é é muito um profissional, assim, né? profissional de mão cheia, sabe? Eu ainda até hoje admiro ele. Tá no ramo aí, é no meio do pessoal, tudinho, É. mas é bem Em alta dedicado. performance, eu diria, né? Porque ele ainda dá muito trabalho. No Com Celso. certeza, com certeza. Uhum. Desde É. quando eu comecei, já me topei com ele. Perdi, perdi uma vaquejada para ele dentro da cidade dele, em Arapiraca. Só que ficamos três. Ficou ele, o irmão e eu. Aí Aham. demos várias rodadas, o irmão dele perdeu. Aí depois ficou só ele de testa. Aí depois eu perdi para ele. Uhum. Aí, mas também depois eu ganhei uma para ele também, em Pilar. Mas essa foi mais saborosa, porque foi um Qual de encerramento. CPV? Hein? A de CPV, né? 2015. Portal. Do Portal. Portal, é o CPV, né? Campeonato Portal. Vaquejada, né? Portal Vaquejada, que foi o encerramento do portal. Aí ficou só ele de testa. Aí Uhum. ele desceu, o cavalo dele deu um top e ele torou o rabo do boi. Aí foi zero, né? Não podia Uhum. torar rabo. Aí eu fui e botei. Nesse tempo eu estava na Melri. Aí eu Na ganhei o carro do Portal e ainda ganhei o carro do Rochão. Foi que era dois, filha, né? que era Ela filha era do filha. Rochão, né? Aí foram dois carros nesse dia.
e se empilar no estádio dele, arquibancada cheia, era igual um jogo do Maracanã, só que ele era o Torcendo pra ele. Flamengo e eu era o adversário.